Fala pessoal, vou tentar gravar rápido aqui que eu tô meio abafado. Do livro A Política de Aristóteles, né? Voltando aqui ao tema, pegando um pouco mais Aristóteles, e vale a pena, né? Lógico que é difícil peneirar ele, tem muita coisa, qualquer um discordaria da sua política atravessando esse livro, né? Muita coisa que já caducou, muita coisa sem pé nem cabeça, quando ele fala de mulher, quando ele fala de escravidão, muita coisa triste, sinistra, bizarra, deplorável, etc. Mas o nosso interesse é entender a política e a contribuição dele para a compreensão da política. Então, mesmo que às vezes soa também em algumas partes também paradoxal, alguns pensamentos, vamos fazer o exercício de tentar entender. Faremos esse exercício aí. Então, coloquei aqui, sabe? Primeiro capítulo. Para Aristóteles, toda cidade é uma espécie de associação de pessoas reunidas por um objetivo comum, trocando culturas, produtos, tendo direitos e deveres, tudo em busca de um bem, né, que é a felicidade. No caso, essa felicidade vai estar em toda a obra de Aristóteles também. Então, aí embaixo vai falar dos déspotas, né? Déspotas, e agora um pouco também da minha visão, né? São tiranos, são controladores, doutrinadores, opressores, dominadores, né? Se pensarmos bem, dominar por meio da força faz parte do controle socialista, pois para essa ideologia os homens não devem pensar de acordo com suas qualidades, pois é preciso abrir mão em nome da maioria, um tipo de supremo altruísmo, e essa maioria composta de minorias que pensam de modo distinto. Como resolver esse problema? Por isso se enganam os grupos que pensam em liberdade dentro das condições desse regime contraditório. Para Aristóteles, uma cidade é uma grande família política. Aristóteles sabia que o melhor meio de se governar seria dividindo funções, e Aristóteles zelava pela família, ciente de sua importância contributiva para a manutenção biológica e moral do Estado, lógica obtida por meio natural e observação da natureza, assim como os animais, as plantas, que se multiplicam pela fusão dos inversos. Fica claro que Aristóteles, além de defensor da família tradicional, acreditava que sem ela a política não se confirmaria. O pequeno burgo seria, na voz de Aristóteles, o embrião da sociedade, a família, né? Depois da família, o pequeno burgo, depois do pequeno burgo, um grupo de burgos, um grupo de burgos uma cidade, um grupo de cidades um estado, né? A visão antiga, uma pequena comunidade que nada tem a ver com a visão marxista e preconceituosa, com relação ao burgo, né? Burgo, burguesia, essas coisas, a especulação que eles fazem sobre isso. Parece que Aristóteles então observava dentro da família alguém que se destacasse, seu poder manifesto na ancestralidade, no poder provecto dos mais antigos, do mais experiente, e esse ele chama de líder e rei. Então a união dos burgos formaria uma cidade criada por necessidade colaborativa, facilitaria no homem ter uma vida feliz. Aristóteles via então a família e a cidade como fruto de uma ação natural, sendo então um entusiasta do direito natural, do naturalismo. Por isso cunhou a conhecida frase que diz: ser um homem, um animal político, naturalmente necessita viver em comunidade, de acordo com as necessidades de troca. E aí abre aspas, né? A natureza nada fez em vão. Aí ele fala, né, que aquele que não se adequa, aquele que está fora da cidade, como é que é? Ou ele é um idiota ou ele é um deus, né? Alguma coisa assim. Aos poucos, mesmo que a família anteceda o Estado, Aristóteles cria um Estado anterior à família, na lógica em que o todo antecede as partes, o que poderia soar contraditório, mesmo que compreensível. Porque, abre aspas, uma mão separada do todo não mais seria a mão, além do nome, e continua. Porque se cada indivíduo isolado não basta a si mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo, fecha aspas. Então tudo até aqui soaria um pouco contraditório, mas ele fala que a família é o embrião, depois ele fala que o Estado mas aí como conceber o Estado, como conceber as leis antes dos homens, né? Não, as leis já existem em algum espaço, em algum lugar, principalmente na ótica de Platão, né? Que as coisas já existem em algum lugar, e que a gente só toma posse dela por meio da recordação. Mas pensando desse modo, sim, mas de forma orgânica, precisaria ter uma forma orgânica aí, né? Porque o Estado em si, a palavra Estado, que representa toda essa reunião de seres, não significa nada também, porque ele
tem que atuar em benefício dos seres, e se não há seres, quem o Estado beneficiaria, né? Então é meio que soa um pouco contraditório, mas é compreensível o que ele quis dizer, sabe? Cada um na sua importância específica, né? Tomando liderança de acordo com a sua importância específica. Eu coloquei aqui, não há contradição se pensarmos as características distintas, pois de maneira orgânica não se pode ter Estado sem pessoas, sem seres e organismos, e de forma coercitiva, né? No sentido de controle das leis formais, né? Não se pode organizar um todo sem poder concentrado. Isso na perspectiva aristotélica. O Estado seria, então, o servidor, o garantidor da justiça. Porém, o Estado autoritário seria o algoz, pois, abre aspas aqui para a palavra do próprio Aristóteles, terrível calamidade é a injustiça com armas nas mãos, fecha aspas. Então fica aqui esse pedaço aí, acho que é o suficiente a respeito de Aristóteles. Eu consto do primeiro capítulo e mais para frente trataremos o segundo e assim por diante. Beleza? Forte abraço.